Olá, meu nome é Cíntia e eu moro em Portugal há 1 ano e 2 meses e gostaria de mostrar as principais diferenças entre Portugal e Brasil. A primeira diferença que eu vou comentar com vocês é a segurança. Bom, eu fiz umas anotações. Nasci no Rio de Janeiro. E como vocês sabem, o Rio de Janeiro é conhecido por ser uma cidade linda, porém muito violenta. E no Rio de Janeiro há muitos problemas com assaltos, muita violência na hora dos assaltos, e isso deixa a gente muito assustado. E esse foi um dos motivos que eu vim morar em Portugal. Portugal é o 4º país mais seguro da Europa. Mas o que isso quer dizer? Que aqui não tem assaltos? Tem assaltos, mas nem se compara ao que tem lá no Brasil. Não dá para deixar a porta da casa aberta, porém a gente fica bem tranquilo com os telefones, a andar na rua, não tem assim grandes assaltos. Nas cidades grandes acontece um pouquinho mais, mas nas cidades pequenas, que é o meu caso, onde eu moro, é muito mais simples, a vida é muito mais leve, então isso também é muito considerável. Só para vocês terem uma ideia, Portugal é mais ou menos do tamanho de Santa Catarina. Portugal tem 92 mil quilômetros quadrados aproximadamente, e o Rio de Janeiro tem 42 mil. Isso quer dizer que, como Portugal tem o dobro do tamanho do Rio de Janeiro, é muito mais simples controlar um país em relação à violência do que o Rio de Janeiro, que é uma cidade com basicamente 6 milhões de habitantes a mais que tem em Portugal. Então a gente está pensando aqui, metade de Portugal é o Rio de Janeiro, só que com 6 milhões de habitantes a mais. Isso é bem difícil de controlar. Portugal tem a 2ª maior comunidade de brasileiros do mundo, só perde para os Estados Unidos. Tem mais ou menos 360 mil habitantes brasileiros aqui em Portugal. Além dos brasileiros, tem também muitos cabo-verdianos, romenos, ucranianos, israelenses, indianos, venezuelanos e turcos. Esses habitantes representam uma boa parte da população, passando dos seus 45% no total de imigrantes. Agora eu vou comparar a questão do emprego. Bom, existem muitas questões ligadas ao emprego que podem ser comparáveis. Mas a primeira coisa que eu digo sempre para os meus amigos é: não espere achar um emprego igual ao seu aqui em Portugal. Bom, aqui em Portugal, você vai encontrar muitos empregos em fábricas e restaurantes. Esses são os empregos que têm mais receptividade com os estrangeiros. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vem morar em Portugal é que existem muitas diferenças entre quem vem com um visto e quem vem sem um visto. Quem já tem uma autorização de residência consegue empregos geralmente muito melhores após 1 ano que está aqui em Portugal. Por que eu digo após 1 ano? Porque a primeira coisa que acontece quando você arranja um emprego em Portugal é ter dificuldade com a língua. E esse é meu próximo tópico. Por exemplo, nem sempre aqui se usa o WhatsApp. Muitas vezes se usa o SMS. Até porque quando você recebe uma proposta de emprego, às vezes chega uma mensagem por SMS dizendo as horas que você precisa estar lá. E aí essas horas muitas vezes vêm escritas de uma forma totalmente diferente do Brasil. Às vezes nós temos que ter um compromisso às 2h45 e aqui diz 3 menos 1/4. Isso também é um bocado diferente. Aqui em Portugal tem alguns tipos de contrato. Temos os contratos sem termo, que é aquele que você entra e não tem prazo para terminar, e tem os contratos temporários, que geralmente são feitos pelas agências de emprego, tipo a Adecco, Randstad, entre outros. Quando você não tem o visto e tem um contrato de trabalho sem termo, você consegue pedir autorização de residência. Agora, quando você já tem a autorização de residência, você consegue empregos geralmente muito melhores. Isso facilita muito a vida de quem vem. Então eu sempre digo, venha com o visto de busca de emprego temporário, que é muito mais fácil para você conseguir sua autorização de residência. Além das agências de emprego, você também pode ir de porta a porta procurando emprego, levando currículo. Então tem sempre uma zona industrial perto da sua casa,
Você vai até lá, leva o seu currículo pessoalmente e entrega nas empresas. Isso geralmente tem uma visibilidade muito boa e tem uma chance muito boa de conseguir um contrato sem termo, que é um contrato não temporário. Nas agências, geralmente, é sempre contrato temporário. Então, sempre fica aquela sensação de que você vai ficar sem emprego a qualquer momento. Agora, em relação à língua, nossa, isso é um terror. Por quê? Primeira coisa, quando a gente fala assim, eu vou mudar para Portugal. E as pessoas falam assim, é bom, né? Vai falar a mesma língua. Nada disso. Gente, chega aqui, a língua é totalmente diferente. Foda-se! Puta que pariu lá! Puta merda! Olha-me! A filha a puta da pedra tem que se descer e ainda está bem, parece o puta do bacalhau salgado! Puta do bacalhau salgado! Foda-se! Olha, desce-me! Eu começo a ficar fodido! Não é furar, não é engatar, não é o caralho! É para aqui, é para acolá! Temos que engatar a pé em condições, caralho! Não há putos metros, caralho! A firma vai a falência assim, caralho! Eu como agora engenheiro e o caralho, tenho que meter ordem, caralho! Estamos a brincar com coisas sérias? Qual é a face da puta da pedra? Claro que sou engenheiro, porquê? Claro que sou, que você quer ou não? Foda-se! Vai sim, mas é a tua prima, foda-se! A pedra para o sítio, caralho, vamos lá! A pedra para o sítio, caralho! Eu fico fodido! Eu vou levar lá as costas! Parece um puta de um bacalhau, parece um sobaço de um boi, homem! Foda-se! Bom, uma das principais diferenças que eu encontrei foi em algumas pequenas palavras. Por exemplo, eu vou num café, peço um refrigerante e uma palhinha. Uma palhinha é um canudo. E isso às vezes não dá para entender de jeito nenhum. Mas quando o meu relógio não está funcionando, eu tenho que trocar as pilhas. E no Brasil geralmente falamos baterias. E assim, não é tão difícil entender, mas é diferente. Então quando você diz, olha, eu preciso trocar a bateria, às vezes as pessoas não vão entender bem o que você quer dizer. Se você fala, eu vou trocar as pilhas, as pessoas já sabem. E tem outras, por exemplo, na hora que eu estou almoçando, para eu pegar a salada, eu uso tenaz e não o pegador de saladas. Ou, por exemplo, quando eu estou trabalhando, eu tenho que ir lá e usar o x-ato, que é o estilete aqui. Algumas coisas realmente não dá para entender. Outras não. Por exemplo, fita cola, que é o mais comum de se ouvir falar por aí, que é no Brasil chamado durex. Mas aqui não se pode falar durex, porque durex aqui é um preservativo. Então aqui é só fita cola. Além das palavras diferentes, nós temos também o uso do calão. O calão é como se fosse um uso de gírias, só que é mais comum nas cidades do interior. Então, assim, quando uma pessoa tá falando calão, gente, eu não entendo nada. Nada. É bem difícil de compreender. Mas, quando você fala com um português e pergunta a ele se ele entendeu o calão, nem sempre ele também entendeu. Então, assim, aquilo ali é uma linguagem muito específica. Há também muita diferença nos sotaques da região sul para a região norte. Há formas de falar que no sul se fala de um jeito, no norte se fala de outro. Até para pedir um cafezinho, no sul é totalmente diferente do norte. Então, isso também dá uma certa estranheza. Com o tempo, se acostuma, mas é difícil no início. Bom, essas são minhas impressões sobre as diferenças do Brasil e Portugal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e os espero no próximo vídeo. Até logo!